Boa noite, meus amados irmãos, meus amigos, graça e paz a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, esteja com você nesta noite. Eu quero agradecer a Deus pela bondade dele em minha vida, pelo que ele tem feito nas nossas vidas. E quero, nessa noite, trazer uma mensagem, uma reflexão para a sua vida, para a minha vida, aqui na Palavra de Deus. Meus irmãos, estou aqui direto de casa, né? Para aqueles que vão ouvir, talvez que não me conheçam, sou o pastor Roberto Basílio, pastor da Primeira Igreja Batista de Ibiara. Agora, nesse tempo de pandemia, estamos em casa e eu aqui direto da minha casa estou trazendo a cada quarta e domingo uma reflexão aqui pela rede social. E eu quero convidar você a compartilhar comigo nessa noite, a estar compartilhando esse momento, né, de culto, mesmo sem uma direção de culto, sem o louvor, mas pelo menos nós temos aqui uma reflexão da palavra de Deus. A você que está nos assistindo ou que vai nos assistir depois, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida grandemente. E quero refletir com você nessa noite, né, na palavra de Deus. Eu já quero começar lendo aqui nas Escrituras Sagradas, o texto que eu escolhi para hoje, aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 1 de João. Capítulo 1 de João, do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 13, tá certo? João, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13, Evangelho de João, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amém? Queridos, eu convido você nessa noite a estarmos orando agora, pedindo a Deus que nos direcione nessa palavra, orando também uns pelos outros. Você pode orar comigo daí de onde você está, tá certo? Oremos. Nosso bondoso Deus, nessa noite em que estamos na Tua presença, ó Deus, em que, Pai querido, nós nos reunimos através dessa rede social, porque não podemos estar juntos, ó Deus, mas temos esse meio, Pai querido, para proclamar a Tua palavra. Nessa noite, ó Deus, eu quero orar pelos meus irmãos que estão em casa, ó Deus, Teus servos que nesse momento, Deus, Te ouvem através do Teu servo que nesse momento o Senhor usa para transmitir a Tua palavra. Deus, eu peço nesse momento que o Senhor esteja entrando, ó Deus, no lar de cada um, e com a Tua poderosa mão, Deus querido, que o Senhor os abençoe, que o Senhor, Deus querido, os fortaleça, que o Senhor, Deus querido, esteja, Pai amado, a ser um com cada um dos meus irmãos, ó Deus querido. Que o Senhor os proteja do mal nesse momento tão difícil, ó Deus. Que o Senhor esteja com cada um a protegê-los e a guardá-los, Deus amado. Te peço também que o Senhor fale através da Tua palavra ao coração de cada irmão e irmã que agora, Deus, está a me ouvir.
Que o Senhor use a mim para poder transmitir a tua palavra, ó Deus, e que fale ao coração dos teus servos, daqueles que vão ouvir a tua palavra posteriormente, ó Deus. Que o Senhor fale através daqueles, ó Deus, que ainda não tomaram a decisão, mas cremos, ó Deus, que irão ouvir a tua palavra e ela irá transformá-los. Converta corações, transforme vidas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim que oramos nesta noite. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero refletir nessa palavra que foi lida nesta noite. O texto aqui no Evangelho de João, no capítulo 1. E eu quero estar aprendendo com você nessa noite a respeito desse texto. Eu coloquei aí no Face o tema: Jesus, a luz que nos torna filhos de Deus. Jesus, a luz que nos torna filhos de Deus. Aqui no Evangelho de João eu li do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13. E eu quero estar compartilhando com você nessa noite. Tá? Queridos, Jesus Cristo, ele é uma luz que resplandeceu em um mundo que jazia nas trevas. A mesma luz era o Verbo que se fez carne. O Verbo era Jesus que veio para transformar o mundo. E esse mundo ele estava em trevas. Ele veio para trazer a luz ao mundo que estava em trevas. Entretanto, esse mundo que estava em trevas, ele não quis receber a luz que era Jesus Cristo. E permaneceu em trevas. Todavia, aquele que recebe a Jesus, recebe a verdadeira luz, que além de iluminá-lo, o torna filho de Deus. Tá certo? Então, aquele que recebe a Jesus, além dessa luz, iluminá-lo, torna filho de Deus. E eu gostaria de refletir com você sobre essa tão maravilhosa luz que nos dá esse tão grande privilégio. Essa luz que é Jesus Cristo. Então, queridos, refletindo aqui nesta passagem maravilhosa no Evangelho de João, o evangelista João, que andou com Jesus, ele, João, o discípulo amado de Jesus, que falou sobre Jesus Cristo de uma forma extraordinária, né? João, inclusive, é chamado o discípulo do amor. É aquele que tanto amou Jesus como foi amado por ele, né? Muitíssimo, como é também aquele que mais transmitiu o amor através das Escrituras, através das suas cartas, do Evangelho de João, né, da primeira, segunda e terceira carta de João, também no Apocalipse. Inclusive no Apocalipse, João ainda fala de amor, mesmo sendo o livro das revelações. Tá certo? Ele fala de voltar ao primeiro amor. Então, queridos, esse apóstolo do amor, João, ele começando a escrever o seu Evangelho, ele nos relata que Jesus é a luz. E eu queria aprender com você nessa noite que Jesus, ele é o ponto de partida, ou seja, ele é todo o fundamento para que tudo que existe viesse a existir, inclusive eu e você. Tá certo? Então Jesus, ele, segundo as Escrituras, e o que João nos relata aqui no capítulo 1 de João, a partir do versículo 1, é que Jesus, ele é o ponto de partida, ele é o fundamento para que tudo viesse a existir. João diz que tudo que existe, existe por causa dele. Que por intermédio dele, tudo que passou a existir agora existe. E João também diz que sem ele, nada teria sido feito. Queridos, interessante aqui no Evangelho de João, é que ele começa dizendo no capítulo 1, aqui, versículos 1 até o 3, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Entende? Então, sem ele, nada teria sido feito, inclusive eu e você. Jesus Cristo era o Verbo que estava com Deus. Ele era a palavra
que estava no princípio com Deus. E segundo aqui as Escrituras, tudo foi feito por intermédio dele. Você sabe como isso aconteceu? Quando a Bíblia ela diz que Deus estava no princípio, que o Espírito Santo ele pairava sobre a face do abismo ou das águas, algumas versões vai dizer isso, vai dizer que Deus, quando começou a criar o mundo, a primeira coisa que ele disse foi: haja luz. E depois, consequentemente, ele continuou dizendo haja, ou em algumas versões de Bíblias vai dizer faça-se. O verbo usado ali no hebraico é bara, ou bará, dependendo da pronúncia, né? Que quer dizer criar de onde nada existia. Ou seja, onde não existia nada, Deus fez existir através de quê? Através da sua palavra. E a palavra usada todas as vezes que Deus falava, usando o logos, o verbo, era Jesus que estava ali, através da autoridade de Deus, sendo o próprio Jesus o verbo, ou o logos, ou numa linguagem que a gente pode entender, a fala de Deus. Era ele que criava todas as coisas. Por intermédio do verbo, ou seja, do logos de Deus, tudo foi criado. Inclusive quando Deus criou o homem, né, que nós, seres humanos, viemos a existir, foi por intermédio do logos de Deus, da palavra de Deus. Ele dizendo, haja, e havendo. Lá no capítulo 1 de Gênesis, você vai começar, desde o versículo 1 em diante, você vai começar a ver Jesus em ação. O verbo de Deus, a palavra de Deus em ação. Portanto, Jesus, ele é o ponto de partida, ele é a pedra angular, a pedra de esquina, ele é o fundamento para que tudo que existe hoje tenha vindo a existir, inclusive eu e você. Então, nós existimos por causa de Jesus Cristo. Por isso ele é importante para nós. Continuando, eu queria dizer que ele, Jesus, ele é a vida de todos os homens. Jesus, ele é o fundamento de tudo, ele é o ponto de partida para que tudo existisse, e ele é a vida de todos os homens. Você sabe, a vida que existe em nós, ela chegou a nós por intermédio de Jesus Cristo. Olha, como assim, pastor? Por intermédio de Jesus Cristo. Primeiro porque quando Deus nos fez, ordenou que nós fôssemos feitos, foi através de Jesus, através da palavra. Não é? Então, nós existimos por causa de Jesus, que era no princípio com Deus, e ele, o verbo, era Deus, e estava no princípio com Deus. E também, além de sermos a vida aqui, que é a luz, né? A luz do homem ou dos homens, só para você entender que Jesus é a vida de todos os homens, porque ele é a luz, e a luz é a vida de todos os homens que vêm ao mundo. Veja só, quando uma mulher, ela dá à luz, quando ela dá à luz a uma criança, quando a criança nasce, por que é que nós dizemos dar à luz? Porque a partir daquele momento, aquela criança passa a existir quando, ou no caso, passa a viver, né, a ter sua vida própria quando ela nasce. Ela passa então agora a ter a vida própria, porque ela veio à luz. E a gente costuma dizer que a mulher deu à luz àquela criança. Trazendo para uma escala maior, Deus, através de Jesus Cristo, ou seja, o próprio Jesus, sendo ele a luz, ele é a vida de todo homem que vem ao mundo. O homem só vem ao mundo e vê a luz por causa de Jesus Cristo, que é a luz de todos os homens. Segundo as Escrituras Sagradas, segundo o que diz aqui a Bíblia, João ele vai dizer aqui que ele, aqui no versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E no versículo 9 vai dizer assim: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Ali estava a luz verdadeira que alumia ou ilumina
todo homem que vem ao mundo. Então, Jesus é a luz, porque ele é a luz que nos ilumina quando nós, todos os seres humanos, vêm ao mundo, como diz as Escrituras. Ele é a luz que dá a vida, ou a luz da vida. Ele é a luz. Segundo, por que é que ele é a vida? Porque, veja bem, Jesus, ele diz, eu e o Pai somos um. E Jesus também, ele vai dizer, né, sendo ele e o Pai sendo um, e o Espírito sendo o Espírito de Deus, também é um com Jesus. A Trindade Santa vai nos dizer que o quê? A Trindade Santa, ou como nós chamamos a Trindade, vai nos dizer que Pai, Filho e Espírito Santo são um, tá certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Uma pessoa só. Que no nosso caso, no caso da Trindade, né, não é três pessoas separadamente, mas uma pessoa só, ou vivendo, vamos dizer assim, em três, ao mesmo tempo, em três, não como três pessoas separadamente, mas uma pessoa só, ou três pessoas em uma. Seria Pai, Filho e Espírito Santo, os três vivendo em um só, ou como um só. Essa é a Trindade. Muita gente tenta explicar a Trindade, é muito difícil porque quase ninguém compreende quando a gente vai explicar isso. Três em um, são três ou são um? São três pessoas diferentes com apenas uma essência. Três pessoas diferentes com apenas uma essência. A essência é Deus. Nas três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo é soprado no homem por Deus, quando o Espírito de vida, que aí não é Espírito Santo, perdão, mas o Espírito é soprado no homem, né? O ar, ou pneuma no grego, né? É soprado no homem, o próprio sopro de Deus, o pneuma, é o próprio Jesus Cristo que é a vida, que dá a vida a todos os homens. E Deus disse, faça-se. E o homem tornou-se alma vivente. Então, Jesus, ele é a vida de todo o homem. Quando eu e você passamos a existir, nós passamos a existir porque Jesus, ele nos deu a vida. Então, queridos, eu estou tentando explicar isso para nós podermos entender o valor de Jesus Cristo na nossa vida, como a nossa luz, aquele que nos ilumina, tá certo? E nos torna filhos de Deus. No capítulo 8, versículo 12 de João, no capítulo 8, versículo 12 aqui de João, a própria palavra vai nos dizer que, ou o próprio Jesus, na verdade, ele vai dizer, no capítulo 8, versículo 12 de João, o próprio Jesus, ele vai nos dizer o seguinte, 8:12, ele vai nos dizer o seguinte, e falou-lhe Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja o que o próprio Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem é que tem a luz da vida? Quem segue a Jesus Cristo. Quem é que não anda em trevas? Quem segue a Jesus Cristo. É ele que diz aqui nas suas escrituras. E ele diz mais, eu sou a luz do mundo. Aquele que veio para iluminar esse mundo tenebroso. Então, por isso, nós cremos em Jesus como a luz da vida. E ele que dá a vida a todos os homens. Para que todos os homens saíssem, ou aqueles que estavam nas trevas, saíssem para a maravilhosa luz. Queridos, continuando, eu quero refletir com você ainda que Jesus, ele veio para resplandecer nas trevas. Mas, segundo aqui as Escrituras, as trevas elas não compreendem a luz.
Mas aquele que está na luz, ele reconhece a luz. As trevas, elas não compreendem a luz, elas não reconhecem a luz. Mas aquele que está na luz sabe o que é a luz. E a palavra vai dizer, aqui no versículo 5 do texto em que lemos, de João 1, vai dizer no versículo 5 o seguinte: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Queridos, eu quero que você compreenda nessa noite, você que está me ouvindo, que apesar de Jesus ser a luz que veio para iluminar o mundo, ele é a luz de todos os homens. E ele é a luz que resplandeceu nas trevas. As trevas, elas não conseguiram ofuscar a luz de Jesus Cristo. Entretanto, Jesus não foi compreendido por aqueles que estavam nas trevas. As trevas não compreenderam a luz do mundo. Queridos, mas o que é que a gente pode considerar muito importante aqui? É que apesar das trevas, né, não terem compreendido Jesus Cristo, e aqui elas não terem compreendido, quer dizer que elas não entenderam, não reconheceram Jesus como de fato ele era. E por isso, por esse motivo, as próprias trevas, ou aqueles que estavam nas trevas, eles rejeitaram a Jesus. Mas o que é importante para mim e para você é que as trevas, mesmo o mundo que necessitava da luz, tendo-a rejeitado, Jesus nos dá a oportunidade, a nós que queremos permanecer na luz e reconhecemos a luz de Jesus, ele nos dá a oportunidade de nós experimentarmos dessa maravilhosa luz e permanecermos nela. Aqui há alguns textos nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 28 ao 32, eu não vou ler um texto para não demorar muito, mas eu vou citar. Havia um homem chamado Simeão, e já idoso, avançado em idade, e quando ele soube do nascimento de Jesus, ele foi até lá para saber, e ele viu Jesus. Quando ele pegou Jesus nos braços, sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte: orando a Deus, ele olhou para o céu e disse: Senhor, agora o Senhor pode despedir o teu servo em paz, pois os meus olhos viram a tua salvação. E ele vai dizer mais no versículo seguinte, que ali está a luz que veio para todas as nações. Então, o próprio Simeão, um homem idoso, um homem de Deus, ele, quando vê Jesus Cristo, ele compreende ali que aquele que veio ao mundo ali é a luz que veio para iluminar as nações. É a luz que veio para resplandecer no mundo. E ele então, ele jubila, regozija-se pelos seus olhos terem visto, contemplado a salvação que veio de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 20 ao 21, ainda no Evangelho de João, aqui a gente pode até, são 2 versículos apenas, no capítulo 3, versículos 20 ao 21, vai dizer o seguinte, João 3, versículos 20 e 21, o próprio Jesus diz o seguinte: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O próprio Jesus está dizendo aqui que aquele que pratica a verdade vem para a luz. Ou seja, quem pratica a verdade, ele está na luz e reconhece a luz. As trevas rejeitaram a luz porque elas não a compreenderam. Mas aquele que está na luz a reconhece, a compreende. Em João, no capítulo 12, no versículo 46, João 12, versículo 46, a palavra vai nos relatar o seguinte: Jesus vai dizer assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim
não permaneça nas trevas. Queridos, essa mensagem é uma mensagem tremenda, é uma mensagem, se nós a compreendermos. Aqui é o próprio Jesus Cristo falando, né? Ele mesmo está afirmando que ele é a luz do mundo e ele veio ao mundo para que todo aquele que crê nele não permaneça nas trevas. Infelizmente, queridos, nós temos muita gente que não compreende o que é realmente crer em Jesus Cristo. Infelizmente, muitas pessoas têm uma convicção de que, pelo fato de terem uma religião ou de frequentarem uma religião, já estão crendo em Jesus Cristo como a Bíblia manda. Mas, queridos, quando Jesus Cristo diz que aquele que crê nele não permanece nas trevas, isso é sério. A pessoa precisa crer de fato. Não é? Precisa conhecer a Jesus de fato. Precisa ter um conhecimento de Jesus com intimidade, com muita intimidade. Quando aqui a própria palavra fala que as trevas elas não compreenderam, não receberam a Jesus Cristo, a palavra usada, né, no grego é uma palavra interessante. Ela vem falando de conhecer tal como ele é, ou de reconhecê-lo tal como ele é. A palavra usada, ela dá a entender que conhecer Jesus não é apenas saber que ele existe, é ter uma plena certeza de quem ele é para nós, sabe? Conhecer de fato. Receber Jesus é receber como ele é em toda a sua essência. Como as Escrituras dizem, e não como as pessoas pensam que é. A palavra conhecer, também do grego, a palavra conhecer, ela vem de uma raiz muito importante, de lá do hebraico do Antigo Testamento. Quando a gente lê aqui no grego, né, como o Novo Testamento foi escrito, a palavra ginosko, ela quer dizer conhecer de uma forma muito profunda, de uma forma muito íntima, conhecer com intimidade. Não é apenas saber que ele existe, não apenas ter um conhecimento superficial, apenas religioso, né, de Jesus. Portanto, conhecer a Jesus implica em algo muito mais profundo. E receber a Jesus é também algo muito profundo. Receber a Jesus não é apenas a pessoa dizer que já recebeu, já tem ele no coração, não é isso. Receber a Jesus é aceitá-lo tal como ele é e como ele quer ser para nós. Sabe? É muito diferente do que muitas pessoas dizem. A gente às vezes vai falar sobre Jesus para algumas pessoas e ela diz, não, eu já conheço, eu já tenho ele no meu coração. Olha, se a pessoa realmente conhecer Jesus, ela muda de vida. Se a pessoa realmente conhecer a palavra de Deus, o que Jesus diz, ele é transformado. Então, conhecer é muito mais que isso, queridos. Conhecer é muito mais que ter um prévio conhecimento, que ter uma prévia, vamos dizer assim, ter um conhecimento superficial de Jesus. Conhecer é muito mais do que isso, tá certo? Então, muita gente pode até dizer que conhece, mas se a gente vai para a real mesmo, não conhece. Quem conhece Jesus sabe o que ele quer. Quem conhece Jesus conhece a sua vontade. E quem conhece a vontade de Jesus, conhecendo ele como ele é, faz a vontade dele e vive de acordo com a sua vontade. E qual é a vontade de Jesus para a nossa vida? Queridos, o mundo que foi feito por Jesus, ele não deu a mínima para Jesus. Aqui nas Escrituras, nós podemos entender isso, que o mundo que foi feito por Jesus não deu a mínima para ele, nem aqueles que eram seus também não o receberam. Nem os que eram seus o receberam. Sabe?
nem o mundo que foi feito por ele deu a mínima para ele, nem aqueles que eram seus o receberam. Veja que o que João vai dizer aqui é algo sério, né? O que João vai dizer aqui nas Escrituras é algo muito sério. Ele vai dizer que aqui nos versículos 10 e 11, vai dizer assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Olha, estava no mundo, né? E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha, veio para os que eram seus. O mundo foi feito por ele, sabe? E esse mundo o rejeitou. A palavra, quando diz aqui conheceu, como eu já falei, o verbo ginosco, usado aqui, vem de uma raiz hebraica, lá de Gênesis. Quando a palavra diz que Adão conheceu Eva, né? E como fala de Abraão também, que Abraão conheceu Sara quando elas concebem, está falando de uma intimidade entre o casal. E quando aqui a palavra ginosco, o verbo ginosco é usado para conhecer, também está falando conhecer de uma forma íntima, é a mesma raiz do verbo de conhecer lá no Antigo Testamento, né? De Adão conhecer Eva na intimidade. Portanto, conhecer Jesus, né? Como diz aqui que o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Isso quer dizer que, de fato, aquele mundo que foi feito por Jesus, por intermédio dele, não teve o total conhecimento, ou seja, não quis saber de quem Jesus era. Não deu a mínima. Embora Jesus afirmasse, embora Jesus tenha vindo e tenha afirmado por muitas vezes que ele era o Filho de Deus, que ele veio do Pai, aqueles que eram dele, foram feitos por ele. E os que eram seus não o receberam e não o conheceram, não tiveram um pleno conhecimento, não quiseram saber quem ele era. Ou seja, não se importaram com ele. Como também os que eram seus não o receberam, não quiseram saber dele. Rejeitaram Jesus. Queridos, nesse mundo de hoje, apesar de se dizer um mundo com a maioria cristã, no Brasil em que vivemos, apesar de dizermos que o Brasil é um país cristão, eu tenho uma plena convicção de que muita gente ainda não conhece Jesus, ainda não o conheceu. E também muitas pessoas, assim como os seus não receberam, muitos hoje não receberam Jesus. E por que não receberam? Porque quando eles vêm para a luz que estão nas Escrituras Sagradas, a vontade de Jesus Cristo entra em conflito com a vontade deles. Assim como a vontade de Jesus entrou em conflito com a vontade das pessoas da época, do mundo da época, dos religiosos da época. Hoje a palavra de Jesus aqui nas Escrituras também entram em conflito com muitos dessa época. Por isso, muitos não receberam, alguns não conheceram Jesus de fato. Né? Não conheceram Jesus. Estão acreditando em qualquer coisa, mas não conhecem Jesus de fato. Quando João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Jesus ali está dizendo, também usando esse verbo ginosco, de conhecereis, aí do verbo conhecer. E ele está dizendo que se nós conhecermos a verdade, e em João 14,6 vai dizer que ele é a verdade, ele está dizendo que se conhecermos de fato, na intimidade, essa verdade que é ele diz que essa verdade nos libertará. E por que é que muitas pessoas não estão sendo libertas? Por que é que muitas pessoas ainda estão aprisionadas ao pecado, ao mundo? Por que é que muitas pessoas ainda não acordaram para conhecer Jesus como ele é de fato, reconhecendo a sua vontade e o seu senhorio?
Porque de fato ainda não conheceram. Não conheceram a verdade como tem que ser. Quem conhece a verdade, vem para a verdade. Quem conhece Jesus conhece a verdade. E quem conhece a verdade é liberto por ela. Amém? Quem conhece a verdade é liberto pela verdade. Então, se alguém ainda não foi liberto é porque não conheceu a verdade, que é Jesus Cristo. Não tem pleno conhecimento, não tem intimidade com Jesus, que é a verdade. Ele diz, se você conhecer a verdade, você vai ser liberto por ela. Queridos, continuando aqui, eu quero pensar que a luz que ilumina a todos os homens, ela ilumina a todos que recebem essa luz e dá o poder de filhos. Aqui no versículo 12, diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, a todos aqueles que creem no seu nome. Queridos, eu quero falar um pouco, para aqueles que não sabem, eu sei que tem muita gente aqui que já sabe, mas para aqueles que talvez estejam me ouvindo aqui que não sabem ainda, é feita uma grande confusão sobre os filhos de Deus, né? Muita gente abre a boca e diz assim, mas todos nós somos filhos de Deus, todos são filhos de Deus. Queridos, é claro que não. E eu digo isso com toda a autoridade das Escrituras Sagradas. Nem todos são filhos de Deus. Jesus Cristo, ele diz aqui, ou seja, João diz aqui na palavra, que todos aqueles, diz que o mundo não conheceu Jesus e os seus não o receberam. Mas ele diz que aqueles que receberam Jesus, esses foram feitos filhos de Deus. Os que creram no seu nome. Eles receberam o poder, sabe? A palavra poder aqui do grego, quando ela vem falando aqui poder, ela não é dunamis, não é dunamis. Porque dunamis, quando é escrito no grego aqui dunamis fala de poder, né? Poder de força, poder de explosão, de grande poder, de potência, né? Vamos dizer assim. A palavra usada para poder aqui, quando diz deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é exousia. Exousia não quer dizer poder, power do inglês, né? Potência, força, não. Exousia quer dizer autoridade. Então, o que significa isso? Isso quer dizer que aqueles que receberam Jesus, como João diz aqui, receberam a autoridade, como diz aqui poder, exousia, autoridade, de serem feitos filhos de Deus. As Escrituras Sagradas vão dizer no Gênesis que todos os homens foram feitos por Deus, foram criados do barro. A Bíblia vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Como em João capítulo 3, né, lá quando você vai ler Gênesis, lá no capítulo 2 de Gênesis, a criação do homem, não quero voltar na leitura, mas você só lê Gênesis, a criação do homem, no versículo 2, capítulo 2, versículos ali, 27, 24 em diante. Mas aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou a humanidade, ou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. E unigênito quer dizer um Filho único e primogênito. Segundo as Escrituras, o único Filho de Deus, até Jesus Cristo, né, é Ele, Jesus Cristo. As demais foram feitas, foram criadas por Deus. E João vai nos dizer aqui que aquele que recebe Jesus, a ele é dado a autoridade de se tornar filho de Deus. De agora, através de Jesus, se tornar filho. E ele diz, aquele que crê no seu nome. Queridos, então, aqui segundo as Escrituras, Jesus ele veio para iluminar e também para nos dar o poder ou a autoridade de filhos. Portanto, aquele que é iluminado por Jesus, além de vir à luz, ele
torna-se agora filho de Deus através de Jesus Cristo. E ele torna-se primeiro uma nova criatura, um novo ser. Segundo as Escrituras Sagradas, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo, veja bem, somente aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quem é que é feito um novo ser, uma nova criatura? E aqui está falando nova criatura, está falando de regeneração, de regenerado. A pessoa que nasceu de novo, agora nasceu de Deus, nasceu de Jesus Cristo, nasceu como filho de Deus. Diz que ele é um novo ser, uma nova criatura. Entende? Por isso, é necessário nascer de Deus através de Jesus Cristo. E João vai dizer que quem é que se torna filho, quem é que nasce agora de Deus? Aqueles que receberam a Jesus Cristo, aqueles que creem no seu nome. Então, quem crê em Jesus Cristo torna-se filho de Deus. E agora é uma nova criatura. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, eu queria ler com você aqui Efésios 5, 8, para você entender bem o que vai dizer aqui as Escrituras. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, vai dizer o seguinte: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Ou seja, ele diz, porque noutro tempo erais trevas, agora vocês são luz do Senhor, ou no Senhor. Ele diz, portanto, agora andem como filhos de quê? Filhos da luz. E quem é a luz? É Jesus Cristo. Então, nós fomos iluminados por Ele. Fomos iluminados por Ele e agora nos tornamos filhos de Deus. E agora somos um novo ser. E temos então uma nova paternidade. Porque agora nos tornamos filhos de Deus. Pastor, mais uma vez, eu repito, algumas pessoas vão dizer, mas pastor, mas todo mundo não é filho de Deus? Não. A Bíblia vai dizer que há os filhos de Deus e há aqueles que são filhos das trevas. Aqueles que são filhos da desobediência. Portanto, nem todos são filhos de Deus. Existem os filhos da desobediência, os filhos das trevas. Esses que não aceitaram Jesus, não receberam, que lutam contra Jesus Cristo. Você acha que o cara que faz pouco caso de Jesus Cristo, você acha que o cara que diz, como há um tempo atrás alguém disse aí, no Recife, em um show, disse que Jesus era travesti, fez mais uma musicazinha criticando, com milhares de pessoas à sua volta cantando junto com ele. Você acha que uma pessoa dessa é filho de Deus? Você acha que um cidadão desse, ele é luz, ele está em Jesus Cristo? Isso aqui não é nenhum preconceito, não. Isso aqui não, eu não estou fazendo aqui nenhuma alusão, eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de preconceito a quem quer que seja. Eu estou falando de pessoas que criticam Jesus Cristo, que tentam denegrir Jesus Cristo. Você acha que uma pessoa dessa é filho de Deus? Uma pessoa que prefere zombar de Jesus em vez de amá-lo? Não. Portanto, há aqueles que, por sua natureza, são filhos das trevas. E há criaturas e filhos. E quem é filho é quem recebe Jesus como Salvador. Queridos, portanto, uma nova paternidade, tá certo? Em João 1,12 vai dizer isso, né? Que aqueles que receberam a Jesus receberam a autoridade agora de serem feitos filhos de Deus. Se são filhos agora, Deus é o nosso Pai. E em Romanos capítulo 8, versículo 15, vai nos dizer o seguinte. Romanos 8, 15, eu quero ler com você nesse momento, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Vou ler de novo, é muito bom esse versículo. Olha, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E sabe quem é que clama, Abba, Pai?
papai, meu pai, paizinho querido, são aqueles que se tornaram filhos de Deus, que têm Deus como o seu pai, que clama pelo pai, que tem intimidade e busca o pai em todos os momentos, que confia no pai, que é Deus. Esses podem agora clamar, Abba, Pai, porque não tem mais, né, o espírito do medo, mas agora o Espírito de Deus. E por esse Espírito, então, nós sabemos que somos filhos, porque ele testifica disso, e clamamos, Abba, Pai. Por isso temos uma nova paternidade. E se somos agora filhos e temos uma nova paternidade, sendo uma nova criatura, tendo uma nova paternidade, é claro que agora nós também temos uma nova irmandade, né? Estamos em meio a uma nova família, a família de Deus, né? A família de Deus que é composta por nós, aqueles que são seus servos, aqueles que vivem para Deus, que receberam a paternidade de Deus através de Jesus Cristo, que agora clamam, Abba, Pai. Esses, então, têm uma nova irmandade, não é? Vivem nessa nova irmandade. Em Romanos 8, 29, eu li Romanos 8, 15, em Romanos 8, 29, vai dizer o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então, nós, né, que o conhecemos agora, Jesus é o primogênito, é o primeiro filho, como ele diz aqui, né? Escolheu para ser o primogênito entre muitos irmãos. E nós somos essa irmandade que agora, nova criatura, um novo ser, um novo pai, que é Deus, e agora uma nova irmandade. Estamos em meio a uma nova irmandade, os filhos de Deus, aqueles que têm Cristo como o primogênito, né? E sendo nós agora co-herdeiro com Cristo, temos direito à herança celestial. E também, nós somos filhos não segundo a carne, não segundo a vontade humana ou a vontade do homem, como diz aqui, mas somos filhos segundo Deus, ou segundo a vontade do Pai Celestial. Segundo diz aqui as Escrituras, no versículo 13, ele vai dizer o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, ou do homem, né, mas de Deus. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que aqueles que recebem a Jesus agora se tornaram filhos porque são nascidos de Deus. Nasceram mais uma vez. Sabe como é bom a gente compreender isso? Se a gente vai para o capítulo 3 de João, né? Capítulo 3 de João, a partir ali do versículo 1, quando um sacerdote, um chefe, um dos principais da religião da época, né? E como naquele tempo tem muitos religiosos aí, muitos chefes de religião que não conhecem Jesus, viu? Não tem ainda, não nasceram de novo, porque não entendem isso. Nicodemos era um chefe, um principal da religião e não entendia isso. E ele chega a Jesus querendo a vida eterna, e Jesus sabe o que diz para ele: é necessário a você nascer de novo. E muita gente não entende hoje, inclusive Nicodemos não a entendeu naquela época, ele ficou vagando, ele ficou viajando, e ele queria saber o que significava aquilo, o que será nascer de novo. E ele vai, Jesus explica para ele, porque ele pensa: será que eu preciso entrar no ventre da minha mãe e nascer mais uma vez? Jesus, não é isso não, você precisa nascer, ter um novo nascimento. Quando ele diz ali nascer de novo, ele quer dizer ali regenerado, ou regerar, ter um novo nascimento. Agora, não mais da carne, mas da alma e do Espírito, nascer de Deus. E aquele agora que nasce de Deus torna-se filho. Portanto, é o que Jesus Cristo diz para Nicodemos, que Nicodemos precisa ter um novo nascimento. Muitos não entendem, mas aqueles que entendem isso,
que buscam esse novo nascimento, né, eles se tornam, sim, filhos de Deus. Querido irmão, querida irmã, nesse momento, a você que está ouvindo nesse momento, que não é ainda uma pessoa que fez uma decisão por Cristo Jesus, se você ainda está em dúvida, se você ainda está pensando que uma religião que você tem vai garantir a tua vida eterna só em Jesus, viu? João 14, versículo 6 diz, o próprio Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, sem Jesus Cristo não tem como chegar a Deus. É necessário nascer de novo, ele diz isso a Nicodemos. Nicodemos já era um religioso. Nicodemos já era um principal da religião da época. Mas Jesus disse a Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então, para que nascer de novo? Como João diz aqui no capítulo 1, para se tornar filho de Deus. É conhecer a luz, é receber a luz, é ter intimidade com a luz que é Jesus Cristo para ser iluminado por Ele. E então tornar-se filho de Deus, como diz as Escrituras. E assim, a partir do momento que se torna filho, agora, ter um novo nascimento, ter uma nova paternidade, e agora sim, nascer da água e do Espírito, e poder, né, ter essa autoridade de filho. Então, é necessário receber a luz, aceitá-la, é necessário submeter-se a essa luz que é Jesus Cristo, conhecendo Jesus, a sua luz, né? Essa luz que é Jesus Cristo, na intimidade, para que essa luz venha a iluminar você e fazer a diferença em sua vida. Você que já conhece a verdadeira luz que é Jesus Cristo, que já tem essa intimidade com ela, sabe do que eu estou falando. Então, que Deus abençoe a você que já conhece a luz. Mas eu quero dizer que tem muitas pessoas que ainda estão vivendo uma religião sem pleno conhecimento de Jesus Cristo. E para que, de fato, você possa tornar-se filho de Deus e ter a vida eterna, como Jesus diz, vida com abundância. Né? Zoe, que é vida, a vida de Deus, não é bios. Né? A vida bios aqui ela é passageira, não pode ser abundante de jeito nenhum. Né? Mas quando ele diz... Quando Jesus diz ali vida com abundância, ele está falando a vida de Deus, é Zoe. Como também, se nós o obedecemos, né, sendo filhos obedientes, ele nos dará também aqui uma paz, uma tranquilidade nessa vida, na bios, né? Que Deus, Ele, o próprio Deus, Ele sendo nosso Pai, Ele irá com certeza cuidar de nós e nos abençoar. Mas para tanto, precisamos receber a luz em nossas vidas, que é Jesus Cristo. Precisamos conhecer a verdade para que sejamos libertos por ela. E precisamos receber a Jesus para sermos filhos de Deus, como diz aqui as Escrituras. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte, que em João capítulo 3, versículo 16, diz que o grande amor de Deus por nós fez com que Ele entregasse seu Filho Jesus para morrer por nós, para que todo aquele que crê nele tenha vida. Tá certo? Jesus também disse em João capítulo 10, versículo 10, que veio para nos dar a vida em abundância. Então, em João 3,16, Jesus diz que Deus, Ele por amor ao mundo, à humanidade, Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para que aquele que crer nele tenha a vida e a vida eterna. O próprio Jesus também vai dizer em João 10,10 que Ele, Jesus, veio para que todos nós que cremos nele tenhamos vida em abundância. Agora, eu digo para você nessa noite, como um convite, e convido você a crer em Jesus Cristo, como as Escrituras mandam, não como você pensa, né, ou como muitas pessoas pensam que é. Não, é crer em Jesus Cristo como as Escrituras mandam. Então, eu convido você nessa noite a crer em Jesus Cristo como mandam as Escrituras, para que você seja iluminado por Jesus Cristo e também
tenha ou receba o poder de tornar-se filho de Deus. Esse é o convite que eu faço a você nessa noite. Se você ainda está em dúvida, se você ainda pensa que é uma religião que vai levar você à vida eterna, entenda, você precisa tornar-se filho de Deus. Você que já é filho de Deus, somos vamos dizer assim, temos uma paternidade garantida, porque recebemos a Jesus. Você que ainda não fez isso, procure as Escrituras, leia e entenda que é necessário receber Jesus, como mandam as Escrituras, crer nele como mandam as Escrituras, para tornar-se filho de Deus, para ser iluminado por ele e receber a autoridade de filho, e assim ter direito à vida eterna, para ter a vida em abundância, como diz as Sagradas Escrituras. Jesus é a luz do mundo, ele é a luz que veio para resplandecer nas trevas, ele é a luz que veio para iluminar os homens. E como diz as Escrituras, muitos homens não o conheceram, o mundo o rejeitou. Mas você tem hoje, você tem agora, nesse tempo, a oportunidade de não rejeitar Jesus, mas recebê-lo. Para que, como diz aqui também as Escrituras, você seja mais um filho de Deus e seja abençoado por ele. Para que você receba dele a salvação e a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida nessa noite. Eu deixo aqui essa reflexão para que fale ao seu coração. Tá certo? Olhe, eu quero orar nesse momento